Com informação responsável, refresque a cabeça. Drops, com arte, refresque a alma. Drops, 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 drops. Olá, pessoal! Seguindo a nossa série de podcasts, o Drops de Hortelã, em parceria com o CAEG da USP, o Consórcio Acadêmico para o Ensino de Graduação em Educação Ambiental, convidamos hoje o professor Pedro Roberto Jacobi, do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ele vai nos falar sobre sociedade de risco. E eu fiz algumas questões, mas, professor, por favor, fique muito à vontade para tratar da maneira que escolher alguma questão, enfim, da maneira que quiser. A primeira questão é a respeito do próprio termo, né, sociedade de risco. Né? O que é uma sociedade de risco, quando e por que esse termo apareceu, então fazer um pouco de histórico, né, como nos contar para situar um pouco o que é sociedade de risco. A segunda questão é assim, na época em que o autor Beck cunhou o termo, ele se referia a alguns riscos da sociedade moderna e esses riscos relacionados à estrutura, é um dado estrutural da sociedade, né? E aí ele fala um pouco disso. Queria que você falasse também o que seriam esses riscos, né, da modernidade, da sociedade moderna. E hoje, tá? Então, no panorama hoje, no cenário de hoje, da pandemia, da Covid, das redes sociais, né, esse cenário virtual, né, como é que você enxerga a sociedade de risco. E, logicamente, o papel da educação ambiental, né, nisso. Por favor, fique bem à vontade para falar. Muito obrigada. Olá a todas e todos. Eu vou falar inicialmente sobre o conceito da sociedade de risco, que foi definido pelo sociólogo alemão Ulrich Beck. Ele formulou esse conceito desde meados da década de 80. Inclusive, a referência principal que ele tem é o acidente nuclear de Chernobyl. A primeira versão do livro de Ulrich Beck, Sociedade de Risco, em alemão, foi justamente nesse período. E o livro foi traduzido para o inglês em 92 e no Brasil foi publicado em 2010. O conceito de sociedade de risco de Ulrich Beck é mais do que atual nesse momento de emergência do coronavírus, que vem provocando a pandemia mundial do Covid-19. Nesse período que nós estamos vivendo, nós estamos agora no mês de agosto de 2021 e a pandemia foi declarada em março de 2020. A pandemia tirou todo o globo dos eixos, causando algo inédito na história das sociedades contemporâneas, que é a instalação de um movimento de distanciamento entre as pessoas voluntárias ou imposto por instrumentos institucionais de uma nova ordem social nunca vivenciada antes pelas gerações deste século. Quando a gente reflete um pouco sobre o conjunto das obras do Beck voltadas para a emergência de um novo padrão social do risco, evidenciamos 4 pressupostos essenciais em sua análise. Primeiro, os riscos são globais, como a gente pode estar observando, sendo sentidos por todos, mas com intensidade diferente entre as classes sociais e em todos os lugares, do país desenvolvido ao país em desenvolvimento, aos países do sul global.
tornando a repartição desses riscos aparentemente mais democrática e equalizada. Aparentemente. Segundo, a distribuição dos riscos e a sua intensidade é definida de acordo com as características da estrutura social. E terceiro, a dimensão dos riscos está associada à crise ambiental contemporânea. E quarto, a inovação científica e tecnológica não é totalmente isenta e pode potencializar os riscos em escala global. É importante observar justamente que cabe destacar que quando falamos em riscos, também estamos falando em desigualdades sociais e em vulnerabilidade. Ao observar a vulnerabilidade no contexto dos indivíduos, é perceptível que as situações de risco se constituem ameaças mais intensas em grupos sociais vulneráveis, tais como populações envelhecidas, populações com comorbidades e populações de excluídos e de minorias sociais. Pobres em geral, moradores de rua, refugiados, quilombolas, indígenas, entre outros. E na perspectiva dos territórios, observamos que os casos, principalmente vinculados ao Covid, estão concentrados, em especial, nos grandes centros urbanos e nas áreas de grande concentração populacional e de fluxos de mobilidade, e em especial nas periferias urbanas, que configuram os assentamentos subnormais, popularmente conhecidos como favelas, cujas moradias são precárias e inadequadas em relação ao adensamento populacional, além de terem déficits no acesso aos recursos básicos, água, energia e saneamento, e de saúde, e também de acesso à educação. Cabe agora destacar que na sociologia contemporânea, e destacando aqui a obra de Beck, a pandemia já era identificada como um dos principais riscos da modernização. E o atual caso do Covid veio para confirmar isso, e mais que isso, identificar como o processo de modernização aparece como causa, mas também como consequência da pandemia. O difícil é vislumbrar quais serão os impactos das mudanças nos processos sociais no período pós-pandemia. Portanto, o que nós observamos é que a modernização é um elemento chave para refletir estas transformações fundamentais vivenciadas pela humanidade. Degradação ambiental, mudanças climáticas, aquecimento global, perda de biodiversidade, excesso de consumo. Um conjunto de fatores que interferem diretamente na vida da população do planeta. A degradação ambiental com a redução das áreas de floresta, expansão das cidades, presença do homem em áreas de vida selvagem, propiciou justamente essa situação na qual, em virtude de que, por exemplo, os vírus deixaram de ser hospedados num determinado lugar, migrando para outros espaços. Não? A alteração do meio ambiente é fruto direto do processo de modernização e um fator importante para a ocorrência de epidemias, como da dengue, da malária, da zika, do vírus da ebola e outros casos. Este cenário incerto, retratado pela realidade atual, pode ser atrelado ao fenômeno que eu estou explicando como modernização. E Beck, no seu trabalho, já previa que em um futuro próximo a humanidade sofreria os efeitos decorrentes de sua própria ação. E são justamente estes fenômenos que foram surgindo com o decorrer dos anos, conferindo maior facilidade nas ações humanas, mas ao mesmo tempo deixando rastros negativos. Um exemplo disso são justamente os acidentes nucleares. As usinas nucleares são resultado de uma concepção da sociedade para produzir energia. Entretanto, essa produção não está isenta de riscos. Haja visto os exemplos de Chernobyl, no caso, e também de Fukushima.
quando nós introduzimos justamente essa dimensão dos riscos, também temos que associá-la sempre ao fato que são fruto da sociedade humana e que as respostas também são frutos da sociedade humana. Hoje, quando nós inserimos os riscos como fatores que ameaçam a vida humana no planeta, sob todas as formas, nós temos que refletir que estas ameaças atuais não mais se resumem naquelas antigamente ocorridas, perceptíveis apenas pelos seres humanos. Hoje nós temos, efetivamente, riscos civilizatórios, riscos que retratam as consequências futuras caracterizadas por incertezas e ameaças que a humanidade virá a sofrer algum dia. Temos como um caso concreto as mudanças climáticas e seus impactos em termos da subida do nível do mar, da recorrência de eventos extremos, dos impactos desses eventos extremos, do aquecimento e do impacto disso associado aos fortes incêndios florestais que têm se repercutido globalmente. E no caso brasileiro, temos uma questão muito importante, que é justamente o quanto que o desmatamento da Amazônia potencializa riscos ainda maiores para a sociedade, tanto em termos de escassez hídrica como da perda de biodiversidade. Os riscos retratam as consequências futuras caracterizadas por incertezas e ameaças que a humanidade já está sofrendo. Os riscos têm a ver com antecipação, pois eles nos colocam a questão de destruições que ainda não ocorreram, mas que são iminentes e que, em muitos casos, são reais hoje. Isso é importante de destacar. E no caso da sociedade de risco, temos que refletir que o passado deixa de ter a força determinante em relação ao presente. O presente, que significa que nós estamos vivendo processos nos quais o futuro, algo que ainda é inexistente, que parece construído como fictício, mas que é efetivamente causa da vivência e da atuação presente. Temos de nos tornar ativos hoje para evitar e mitigar problemas ou crises de amanhã, ou do depois de amanhã, para tomar precaução em relação a eles, ou então, justamente não. Na discussão com o futuro, temos, portanto, de lidar com uma variável projetada, uma causa projetada, uma causa pessoal e política presente, cuja relevância e significado crescem em proporção direta àquilo que não podemos calcular e ao seu teor de ameaça e aquilo que temos que concebir para definir e organizar a nossa atuação futura. Por exemplo, existem hoje já trabalhos nos quais se coloca que futuras pandemias poderão começar justamente em virtude de mudanças climáticas e perda de biodiversidade como fatores de risco. Beck nos traz uma questão que tem que ser refletida não como catastrofista, mas tem que nos trazer uma questão que é justamente de um alerta, de uma preocupação com a sinalização que está colocada para a sociedade. Falar em sociedade de risco, e no contexto atual, quando talvez a gente pensava que isto seria uma utopia, não? Que isto seria algo associado a um filme de ciência ficção, não. Ele corresponde a uma realidade de uma sociedade que tem que garantir cada vez mais respostas para processos que foram fabricados pela própria sociedade. A sociedade de risco implica em que nós vejamos cada vez de forma mais clara a necessidade de termos processos
educativos, processos culturais, processos nos quais a sociedade aumente a sua percepção, pressione os agentes públicos, os governos, pressione as empresas para a substituição de uma série de insumos, de uma série de componentes que hoje são aspectos centrais daquilo que, dentro da sociedade de risco, se colocam como desafiadores. Ou seja, as emissões de gás carbono precisam ser drasticamente reduzidas. Portanto, numa sociedade que deseja não ter riscos, se coloca como aspecto fundamental descarbonizar, substituir as formas atuais de energia baseadas em combustíveis fósseis por energias alternativas, substituir os processos atualmente existentes de produção e consumo, que acabam sendo um grande destruidor de recursos naturais. E também criar lógicas que sejam cada vez mais importantes no planejamento das cidades, no sentido de se antecipar para a multiplicação de eventos extremos. E eu cito aqui o caso da água, tanto pelo excesso como pela falta. E é muito importante destacar isso. O componente da água, um componente essencial da vida humana, não pode ser desperdiçado. Nós precisamos fazer com que a água esteja disponibilizada, inclusive para todos os segmentos da sociedade. E isso é muito importante destacar, e o trabalho do Beck nos chama a atenção para isso. É fundamental olhar para os riscos que são distribuídos desigualmente na sociedade e fortalecer ações para reduzir também as injustiças climáticas e as injustiças ambientais. Muito obrigada, Pedro. Esse tema, pessoal, é um dos tópicos, né, que vai ser tratado na disciplina de educação ambiental que nós estamos oferecendo no consórcio, né, no CAEG, Educação Ambiental, que é para os alunos da USP. Então, muito obrigada, Pedro. E você quer falar mais alguma coisa a respeito desse tópico? Então, eu vou abordar a temática da sociedade de risco, porque justamente o momento atual nos coloca essa questão como um tema determinante nas nossas vidas como indivíduos e na nossa vida como pessoas que fazem parte de uma sociedade, não? Pensar a sociedade de risco é pensar exatamente os desafios que estão colocados para que a sociedade tenha cada vez mais ações para enfrentar uma realidade de riscos, que a sociedade se prepare cada vez mais para substituir as formas tradicionais que têm sido determinantes na vida e na organização planetária e a substitua por formas que reduzam cada vez mais esses riscos. No caso, estamos vivendo riscos sanitários, mas temos que levar em consideração que a forma de vida da sociedade tem também provocado riscos ambientais que se multiplicam. E isto nos coloca um grande desafio: formar gerações, formar pessoas que estejam cada vez mais atentos para a necessidade de ter os elementos necessários para confrontar os riscos produzidos pela sociedade. Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser que conte outro podcast. Até o próximo podcast. Tchau, tchau, pessoal. Com informação responsável, refresque a cabeça. Drops, com arte, refresque a alma. Drops, 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 drops.